Empresa familiar deve ser administrada de uma maneira diferente de uma empresa que eu chamo de empresa comum. E por que eu falo isso? Você vai entender que tudo que eu falar para você aqui vem da minha longa experiência atendendo pessoas, famílias empreendedoras e ter percebido as nuances, as diferenças entre a empresa familiar e uma empresa que não é familiar tem sido muito útil para eu ajudar pessoas, famílias empreendedoras que estão enfrentando dificuldades em seus negócios, obviamente. Se você gosta desse tipo de assunto empresarial, negócios na família, empresa familiar, já se inscreve aqui no canal, toca o sininho para você receber outras aulas gratuitas e outros vídeos que eu vou postar aqui. Para você que não me conhece, primeiramente é uma satisfação ter você aqui. Meu nome é Aloísio Alves, eu trabalho já há 30 anos, já passando dos 30 anos, exatamente com desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento empresarial. Além de ter uma formação sólida nessa área, inclusive com MBA em gestão empresarial, já exerci cargo de direção em hospital de alta complexidade, gerenciamento de área, direção de escolas, direção de outras empresas. Eu também tenho oportunidade de atender famílias empreendedoras há muito tempo e até hoje visito empresas onde sou convidado para fazer palestras corporativas, e as minhas palestras corporativas, elas são muito interessantes. Por que são interessantes? Porque eu levo a música, eu sempre coloco a música, porque eu sou músico, então gosto de tocar, gosto de cantar, então eu levo meu violão, levo algum instrumento para que os participantes possam cantar comigo, mesmo que seja a equipe de coordenadores, o corpo gerencial, direção, todos eles que vão para meus cursos, que vão para as minhas palestras, vão encontrar o Aloísio ali levando uma palestra com músicas, palestras corporativas. Então, essa experiência, tanto fazendo palestras, porque não é só fazer palestras, a gente, antes de levar uma palestra para a empresa, a gente acaba conhecendo muitos problemas que a empresa enfrenta, até porque minhas palestras são sob medida. E também nos intervalos, eu sempre converso com os participantes, as perguntas que surgem. Então é daí também que eu tiro muito do que eu vou falar para você aqui hoje sobre empresa familiar e os problemas das famílias que são empreendedoras e como resolvê-los. Também atendo no consultório da cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, há 14 anos. E em Uberlândia, Minas Gerais, eu atendo há 30. Então eu fico um mês no sul de Minas, um mês no Triângulo Mineiro, realizando palestras, atendendo pessoas nos meus consultórios e atendendo também os empresários. Faço muito atendimento online com pessoas que estão fazendo aí transição de carreira, com empresários. Atualmente mesmo eu atendo empresários brasileiros que estão indo para o exterior investir em outra cultura, em outro lugar, com outro cenário aí empresarial, de oportunidades. Isso tem sido muito enriquecedor e atendo, claro, famílias empreendedoras aqui do Brasil, atendo muitas há muitos anos. E eu gosto de falar isso porque, para você entender que o que eu vou trazer aqui, como eu disse, vem da minha vivência, da minha experiência, das minhas formações. Eu digo isso porque hoje é muito fácil você pegar informações aí na internet e repetir essas informações como se fosse algo que a pessoa realmente faz. Ou seja, tem muitos personagens na internet que acabam confundindo famílias empreendedoras, empresas, empresários, e que acabam, ao invés de contribuir, levando uma grande frustração para quem contrata esses trabalhos. Eu estou dizendo isso como alerta porque os empresários falam isso comigo, as famílias empreendedoras falam isso comigo, ok? Então tome cuidado, porque informação tem as toneladas. Agora, formação, saber ajudar empresas familiares, aí já é algo mais raro. Inclusive, o ano atrasado eu publiquei um livro chamado Equipes e Empresas Adoecem.
Depois você procura aí que você vai achar. E o que eu tenho para dizer para você hoje? As empresas familiares, elas não devem e nem podem ser administradas e vistas do mesmo jeito que uma empresa que não seja familiar. E você deve falar, mas isso é óbvio, porque são parentes? Sim, mas não é tão óbvio assim, porque o que eu mais vejo é empresas familiares com problemas sérios em seus negócios, porque não percebem a influência negativa que tem muitas vezes alguns integrantes da família que fazem parte daquela empresa. E que influências negativas são essas? Falta de colaboração, falta de empenho, corpo mole, entende? Uns da família trabalham mais, outros trabalham menos, alguns ficam à sombra daqueles que trabalham mais, mas querem os mesmos resultados, querem dividir ali os lucros, os resultados. Isso é mais comum do que você imagina. Até mesmo o lançamento de alguns produtos nas empresas familiares, muitas vezes sofrem os impactos exatamente dos relacionamentos familiares daquela família empreendedora. Por isso que não é simples lidar com empresa familiar. Veja bem, é importante você perceber que tem casos de empresas familiares que são tão bagunçados, são tão loucos, vamos dizer assim, do ponto de vista gerencial, que eu tenho acompanhado pessoas que fazem parte de empresa familiar a construírem um projeto de desmontarem a empresa familiar, ou seja, transformar a empresa familiar em uma empresa que não seja familiar. E a partir daí, com o passar do tempo, cada empresa no seu tempo começa a ter sucesso e expansão de seus negócios. Enquanto muitas vezes uma empresa familiar que não é bem aí gerenciada, que tem a influência negativa desses membros da família que fazem corpo mole, dos encostados, daqueles que não têm iniciativa, dos acomodados, o que acontece? Essas empresas acabam murchando e, pasme você, a maioria das empresas familiares no Brasil, elas não sobrevivem à segunda geração, ou seja, os fundadores de uma empresa familiar, muitas vezes, eles assistem, se estão vivos, obviamente, eles assistem o desmoronamento e a falência daquela empresa que eles criaram com tanto sacrifício, com tanta motivação. Por quê? Porque não foram tratadas questões familiares. Então, quando eu faço uma mentoria com líderes nas famílias empreendedoras, quando eu dou um treinamento numa empresa familiar, quando eu faço uma palestra, eu preciso ter na minha mente que eu estou lidando com sócios que têm uma ligação sanguínea, portanto, isso já torna todo o relacionamento na empresa mais delicado, mais sensível, mais complexo, e eu tenho que perceber também que o negócio precisa prosperar. Não é porque é familiar que tem que tocar de qualquer jeito. Não é porque a empresa é familiar que, se ela falir, está tudo bem. Não, não está tudo bem. A grande questão é a imensa resistência dos donos da empresa familiar em se abrirem para uma orientação. Isso eu chamo de amadorismo. Amadorismo. O amadorismo é o grande problema nas empresas familiares. Inclusive, se você quiser me ouvir explicando sobre isso, faça uma procura aqui no canal e você vai achar o amadorismo na empresa familiar, que é o maior problema. E se você, que é de uma empresa familiar, não se abrir para o novo, e o novo que eu estou falando não é uma novidade aí de blá blá blá, é uma novidade administrativa para aquela empresa. Às vezes, no mundo empresarial que não é familiar, existem práticas consolidadas há 50, 100 anos que a empresa familiar nem sequer sabe que existe. Por que não sabe? Porque se fechou no mundinho da família e acha que as coisas vão continuar daquele jeito para sempre. Não é bem assim. Então, empresas familiares carregam muitos parasitas familiares junto com ela, agregados que dilapidam a empresa, que acham que a empresa
por ser de parentes, ou pessoas que são casadas com famílias que têm empresa, muitos acham, os agregados acham que têm direito a desfrutar de tudo aquilo ali. E isso descontrola o caixa da empresa, descontrola a contabilidade da empresa familiar e faz com que essa empresa fique cheia de parasitas, de chupins, de vampiros que estão ali comendo o dinheiro, o recurso, o resultado, e ninguém tem coragem de mexer. Ninguém tem coragem de colocar o colar no pescoço do tigre. Então, eu disse para você de uma forma muito resumida aqui o seguinte, que empresa familiar jamais deve ser tratada, gerenciada, abordada do mesmo jeito que uma empresa que não seja familiar. E se você precisar do meu serviço para orientar você de empresa familiar, pode me procurar. É algo que eu faço selecionando. Hoje eu seleciono meus clientes, entende? Hoje eu estou no momento da minha vida profissional já realizado, então quando vem a demanda, vem a procura, eu vou analisar se eu vou atender aquela empresa familiar. Porque tem empresa familiar que às vezes, ou empresa comum, procura alguma ajuda, mas a empresa não quer mudar. Com esse tipo de cliente eu não trabalho. Eu trabalho e presto serviço apenas para clientes que querem mudar, que querem melhorar, que querem prosperar. A coisa que eu acho mais linda, que me dá o maior prazer em atender as empresas familiares, é ver as empresas progredirem, é ver as empresas irem adiante em seus projetos, prosperarem. Bom, se você gostou do assunto aqui, compartilha com seus grupos, compartilha com seus parentes, compartilha com empresários, pessoas que têm empresas familiares. Deixo aqui o meu agradecimento e um grande abraço do Aloysio Alves. Até a próxima!